Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui, bem-vindos ao sábado 14. E hoje, bora falar do que pra mim é o pior Sexta-feira 13 de toda a franquia. Jason vai para o inferno, a última sexta-feira de 1993. Esse é o primeiro filme da New Line depois que ela comprou os direitos da franquia da Paramount, que descartou a franquia após o fracasso de Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataque em Nova York. E pra mim, esse capítulo é todo errado. Do começo ao fim, tudo nele tá errado. A começar pela história que simplesmente ignora a parte 8, mostrando que o Jason aqui já está em Crystal Lake, não tem justificativa de como ele voltou pra lá e nem aquela máscara que ele tá usando, que não é a mesma do parte 8, portanto não tem uma ligação. Mas isso que eu tô falando sobre o Jason, da máscara, dele ter voltado pra Crystal Lake, é a parte mais fácil de explicar do filme, e olha que ela tá toda errada. Porque, gente, esse filme aqui, ele é um show de bizarrices que foge tanto de um Sexta-feira 13 que parece que ele tá mais dentro de um A Hora do Pesadelo do que de fato de um Sexta-feira 13, pela loucura que tem aqui. Bom, na introdução, o Jason é pego numa emboscada policial e o corpo dele explode. Então, os restos do Jason é levado para uma necrópsia no hospital e o médico, vendo o coração do Jason pulsar, fica meio que hipnotizado, pega o coração e come. Então, a alma do Jason passa para o médico, que começa a agir como Jason. E aqui na história fica determinado que o Jason é esse parasita que passa de corpo em corpo até encontrar o Voorhees, porque ele encontrando o Voorhees e se apossando do corpo de um familiar, ele volta com toda a sua glória. Então, o objetivo do Jason nesse filme é encontrar um parente, que aqui é a sobrinha dele. E é isso, gente. O Jason aqui tem uma irmã que tem uma filha. Então, a gente tá acompanhando aí uma família do Jason que até então a gente nem sabia que existia. Foi simplesmente jogado aqui e a pior parte é que não é explicado nada. Não é explicado se ela é irmã do Jason por parte de pai ou de mãe. Onde é que ela tava quando descobriu que a Pamela foi assassina lá do primeiro filme. Não tem nada. Eles só jogam, esta pessoa é a irmã do Jason, pronto, é isso. Mas o foco nem é a irmã do Jason, porque ela morre rápido. O foco é a sobrinha do Jason, a Jessica, que acabou de ter uma filha com o Steven, que é o caso dela, que eles têm um problema ali, né? Um problema de relacionamento. E o Jason tá indo atrás da Jessica e da filha para tentar recuperar o corpo. E nisso, gente, dá de morte. Dá de possessão. Tem tanta coisa bizarra que é complicado, sabe? Tem uma cena em que o Jason sequestra um policial, tira a roupa do policial, amarra na cama, faz a barba do policial e possui ele. Tipo, pra que fazer a barba e pra que tirar a roupa do policial, não é explicado. O Jason só faz isso e a gente tem que engolir que aquele personagem assassino que a gente viu por 8 filmes, agora sequestra, tira a roupa e faz barba. Dos outros. O Steven, por outro lado, acaba sendo preso, acusado de ter matado a mãe da Jessica, quando na verdade foi o Jason. Lá na prisão, ele conhece um caçador de recompensas chamado Duck. E o Duck fala sobre a mitologia do Jason, que só o Voorhees trouxe o Jason à vida e só o Voorhees pode matar ele. Isso é jogado do nada. O Duck aparentemente é um personagem que já enfrentou o Jason em algum momento, mas a gente não sabe em que momento foi esse. Não é explicado nada.
parece que do parte 8 pra cá aconteceu alguma coisa que não é explicado. Então a gente fica totalmente perdido. Bom, gente, eu li em algum lugar, eu não sei se é verdade, que existe um quadrinho do Sexta-feira 13 que faz uma ligação do Jason vai para Nova York para esse filme aqui, mostrando como é que o Duck conheceu o Jason. Eu realmente nunca assisti esses quadrinhos, então fica aí a dica. Se alguém sabe da existência deles, vão aqui e comentem, tá certo? Também existe uma história em que tem uma parte do roteiro descartado que falava que o Duck ficou obcecado pelo Jason depois que ele matou a namorada dele quando os dois passeavam de barco em Crystal Lake. Isso é só uma falácia, portanto não dá para dizer se é verdade ou não. Mas se for verdade, esse é o motivo pelo qual o Duck é obcecado pelo Jason e virou um caçador de recompensas. E aí a matança vai seguindo, pessoal. Tem uma cena específica desse filme em que o Jason, possuindo o caso da Jessica, invade a delegacia e sai matando todo mundo da delegacia. E isso me lembrou muito o T-800 em O Exterminador do Futuro. É uma coisa bem similar. E em meio a esse troca-troca de corpos e matança, chega uma parte do filme em que a ideia que eles tentam fazer é fazer o Jason se esconder entre as pessoas, para ninguém saber quem é o Jason e quem não é. Então, gente, tem um momento aqui do filme que o Jason fala. Primeira vez da franquia que o Jason adulto fala. E mais uma vez, ignorando tudo que a gente viu do personagem até aqui. Mas tá, vocês acham que a bizarrice fica só por conta disso, do Jason ser o parasita que passa de corpo em corpo, dele falar? Não, ainda tem muito mais. Tem um momento em que o Steve vai na casa dos Voorhees, que agora é uma casa abandonada, e lá ele encontra o Necronomicon, que é simplesmente o livro dos mortos de A Morte do Demônio. O que eles tentaram dizer com isso é que a Pamela Voorhees, de alguma forma, usou aquele livro para trazer o Jason de volta. Então, tecnicamente, se isso realmente aconteceu, como tentaram insinuar nesse filme, o Jason é o The Knight. Só que, tipo, a produção não tinha os direitos do uso da imagem do Necronomicon, do Evil Dead e tudo mais. Por isso ficou ali só do sugestivo mesmo. A outra coisa que eles tentaram colocar do A Morte do Demônio é a adaga. Tem uma cena ali em que o Duke joga a faca pra Jessica, porque a Jessica é o Voorhees e ela pode matar o Jason. Quando ela pega a faca vira uma adaga, que é a adaga que pode matar o Jason. Enfim, gente, no final o Jason consegue possuir a mãe morta da Jessica e ele volta com toda a sua glória. Boto entre aspas isso porque, na verdade, pra mim, esse é um dos piores visuais do Jason. Parece que ele tá mais gordinho, a máscara tá pequena em volta da cabeça. Isso é proposital, mas eu não gostei do conceito. Então, pra mim, o Jason aqui tá na sua pior forma. E em toda a briga final contra o Steve, o Jason se resume em ficar jogando ele de um lado para outro. E mais uma vez, e nada parece aquele Jason hit kill dos filmes anteriores, onde bastava tocar na vítima que ele conseguia matar com as mãos. Aqui não, ele bate, joga de um lado para o outro e o Steven não morre. É irritante. E por fim, a Jessica dá uma facada no coração do Jason com a adaga e ele é puxado para o inferno, dando fim ao pesadelo por enquanto. O filme acaba com a mão do Fred puxando a máscara do Jason para o inferno, dando a entender que o próximo filme seria o Fred vs Jason. Bom, esse filme pra mim é o pior de todos, gente. É um filme que eu não faço nem questão de ter na franquia. Muitos fã-filmes, como o Devil May Cry, dá de 10-0 dessa bomba aqui. Vários dos problemas se devem à distribuição dos direitos autorais, que, como eu mencionei no filme anterior, aqui o filme já estava todo picotado. O título era de uma pessoa, a máscara de outra e tudo mais.
eles queriam trazer o Tommy Jarvis de volta, só que eles não podiam por causa dos direitos autorais. Então mudaram o personagem pro Steven, que é uma pessoa totalmente sem carisma e aleatória que não consegue cativar ninguém. Outra personagem também sem carisma é a própria Jessica, que não tem graça, é uma personagem sem aprofundamento, que se morrer ou viver não faz diferença nenhuma. O pior é que é uma Final Girl, então a gente deveria torcer para ela sobreviver. De todas as Final Girls da franquia, essa é a pior. Tentaram colocar muita coisa, Jason sendo esse parasita, a mudança de corpo, o conceito por trás da mitologia dos Voorhees, e no final é tudo raso como pires. Não é cativante porque não parece ser uma história do Jason do Sexta-feira 13, parece ser outra coisa. Um outro demônio paralelo no mesmo universo do Fred do A Hora do Pesadelo. É uma coisa bem bizarra porque destoa muito da franquia. E olha que já tinha destoado antes com Carrie a Estranha vs Jason lá na parte 7. Mas aqui foram muito além. E assim, gente, o orçamento foi pouco e tudo mais, mas eu não engulo mais isso, porque até hoje é provado e constatado que baixo orçamento não significa filme ruim. Muitos filmes bons, até mesmo o próprio Sexta-feira 13 original é bom com pouco orçamento. Aqui eles usaram efeitos digitais horríveis para fazer raios atingindo pessoas, facas virando adagas e luzinha voando em cima dos personagens. Achei horrível, ridículo. A trilha sonora é a pior. Então, a mudança da Paramount para New Line foi a pior coisa que aconteceu com essa franquia. Porque se já estava ruim com o Jason Ataque em Nova York, piorou muito com isso aqui. Então, sinceramente, eu não gosto desse filme. Tem muita gente que diz assim, ah, mas o filme tem muitas homenagens, é muito divertido pelas referências do Fred, a morte do demônio. Mas Sexta-feira 13 não é um filme que sobrevive à base de easter eggs. Sexta-feira 13 é uma franquia consolidada em cima de uma mitologia muito boa envolvendo Jason, Crystal Lake e toda a história por trás desses aspectos. Aqui eles trouxeram uma coisa nada a ver e tentaram fazer a gente engolir. Então, pra mim, é uma bomba. Não tem nada nesse filme que se salva, na minha opinião. Então, é isso, gente. Esse é Jason Vai para o Inferno, a última sexta-feira. O pior filme da franquia, na minha opinião. E o que vocês acham dele? Vou aqui e comentem, tudo certo? Então até o próximo vídeo, turma. Tchau.